Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Pesquisa sobre o coronavírus. Com a chegada do novo coronavírus, a rotina dos brasileiros mudou nos últimos meses. Em Botelhos, algumas medidas e adaptações foram feitas para enfrentar esse momento de isolamento social. Uma pesquisa feita por um estudante da cidade revelou que 90,1% dos moradores acharam que essas medidas trouxeram resultados positivos. Para falar sobre essa pesquisa, o Jornal da Cidade conversa agora com o idealizador desse levantamento, o estudante de jornalismo Diego de Deus. Bom dia, Diego. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Felipe. Um abraço para você, para toda a equipe aí do Jornal da Cidade. Primeiramente, queria agradecer o convite para participar do programa de hoje e oferecer, essa oportunidade para eu falar um pouquinho desse projeto que eu desenvolvi aqui em Botelhos. E também é sempre importante contextualizar a situação das cidades daqui da região durante esse período de coronavírus. Diego, a gente que agradece a sua participação. Eu queria te parabenizar por essa atitude que você teve tão bonita, de fazer esse levantamento. Muito obrigado. Tá. Diego, para começar, vamos lá. Como que surgiu essa ideia de estar fazendo essa pesquisa? Então, a ideia em si surgiu no finalzinho de março, quando medidas mais sérias começaram a ser tomadas, não somente aqui em Botelhos, mas em todo o Brasil de uma forma geral. Para você ter ideia, Botelhos teve o primeiro decreto de calamidade pública, que visava a recomendação de isolamento social, do fechamento do comércio não essencial, a partir do dia 20 de março, que foi numa sexta-feira. Então, a partir do momento que esse decreto foi publicado, a gente percebia um fluxo, uma movimentação muito grande das pessoas aqui de Botelhos nas redes sociais, sobretudo no Facebook, o Facebook que tem um apelo popular gigante, de pessoas que queriam opinar, de pessoas que queriam se colocar diante da situação, pessoas que de fato queriam expressar suas ideias em relação à pandemia, em relação ao coronavírus e em relação às medidas que a prefeitura começava a desempenhar aqui em Botelhos. E através dessas relações que eram estabelecidas, digamos, dentro do Facebook, de pessoas que se relacionavam ali entre si, a gente tinha compartilhamentos de postagens relacionadas ao tema, curtidas, comentários que depois se tornavam discussões justamente por essa diferença nas opiniões, não necessariamente opiniões totalmente contrárias, mas opiniões que se diferenciavam em algum sentido. Mas, a grosso modo, por assim dizer, essas opiniões ficavam um pouquinho sem rumo, Elas apenas se restringiam ali dentro do Facebook, ali dentro daquela bolha, digamos. Então, a ideia da pesquisa foi de dar um espaço, um espaço, digamos, mais efetivo para que essas opiniões fossem ilustradas de uma forma mais concreta através dos números finais, dos resultados finais que eu ia alcançar na divulgação dessa pesquisa. Então, esse seria um espaço, esse foi um espaço, melhor dizendo, criado exatamente para que essas pessoas pudessem ser ouvidas e, repito, de uma forma mais efetiva aqui em Botelhos em relação ao tema do coronavírus e em relação a tudo aquilo que a prefeitura começava a trabalhar nas ações de prevenção à Covid-19 aqui em Botelhos. Certo, Diego. Diego, fala pra gente como que foi o processo de elaboração dessa pesquisa. Você teve alguma ajuda de algum órgão municipal? Não, desde o início foi sempre um projeto independente, eu agi, digamos assim, sozinho desde o início. A ideia, como eu disse, surge no final de março e eu começo a praticar essas ideias no início de abril. Então, para isso eu dividi essa pesquisa em 3 etapas. A primeira etapa, eu ouvi individualmente 21 pessoas aqui da cidade. Entre essas pessoas, professores de ciências sociais, advogados, comerciantes, que era uma classe e ainda é uma classe que vem sofrendo com os danos econômicos da pandemia, de pessoas que eram ligadas à gestão pública, não da atual administração, mas das antigas, e também de pessoas que se posicionavam de uma maneira mais incisiva nas redes sociais, justamente para que essas pessoas me especificassem um pouquinho as ideias que elas tinham em relação ao tema. Então, para isso, eu fiz 4 perguntas padrão para cada um, perguntas que, de fato, como eu posso dizer, chamavam a opinião dessas pessoas, que pediam a opinião, a colocação de cada uma. Então, a partir daí, a partir dos pontos que foram comentados nesse primeiro momento da pesquisa,
Eu percebi quais foram os pontos que foram mais tocados, que foram mais comentados, pontos que apareceram durante as discussões que havia, e questões também que tiveram um maior número de divergência nas opiniões. Então, dito isso, eu montei o questionário, eu montei as perguntas que seria veiculado para o máximo de pessoas possíveis aqui na cidade. O formulário seria compartilhado entre as pessoas através da ferramenta Google Formulários, do link que o Google Formulários oferece para esse tipo de ação, para esse tipo de pesquisa, né? Então, assim, em suma, o questionário foi um filtro de todas aquelas informações brutas que eu tive no primeiro momento da pesquisa. Exatamente para que qualquer pessoa pudesse responder esse questionário sem nenhum problema, né? Ou seja, até mesmo aquela pessoa que não tivesse ou que não tinha uma opinião muito bem formada sobre a situação do município, sobre tudo aquilo que vinha acontecendo na cidade, ela não teria problema em participar dessa pesquisa. Porque o questionário, digamos, ele foi preparado para isso. Ele foi embasado para que essa dificuldade não acontecesse. Inclusive, passou por revisão de professores da Unify, professores, né, do curso de comunicação. Então, né, como eu disse, depois de formulado esse questionário, ele foi compartilhado entre as pessoas daqui, através do link, através dos meus contatos, e conseguiu atingir um número de 322 pessoas. E a terceira etapa da pesquisa, que foi a divulgação, e ainda será completada com a dissertação de um artigo científico que eu vou escrever sobre o assunto, trazendo conceitos históricos de saúde pública, de conceitos de política, do próprio trabalho dos veículos de comunicação em meio à pandemia. Serão assuntos que eu vou tratar dentro desse artigo, que também faz parte da terceira etapa da pesquisa, e que eu pretendo ter em mãos até no final desse mês, até no início de junho, no máximo. Diego, e como que foi a apuração? Quanto tempo durou essa pesquisa? Ela começou no dia, o questionário estava pronto, começou a ser compartilhado a partir do dia 28 de abril e ficou aberto esse link até no dia 30. Então foi entre uma terça-feira e até uma quinta-feira, às 11h59 da noite. A apuração, os números, eu tinha acesso às respostas através do serviço de nuvem, né, que o Google Formulários trabalha, a ferramenta do Drive. Então, todas as respostas eram salvas por aquelas pessoas que respondiam e salvavam as respostas no final, e eu tinha acesso a essas respostas. Eu não tinha acesso à identidade, não tinha acesso à informação pessoal de nenhuma pessoa, apenas aquelas respostas que elas me davam. Então, os números automaticamente eram gerados pelo Google. Claro, eu fiz uma revisão para ver se os números batiam, se a quantidade de pessoas batia, para, né, não divulgar nenhum tipo de informação errada nesse sentido, já que é uma pesquisa que define opinião pública, então a gente precisa tratar esses dados com muito cuidado. Então, essa pesquisa ela durou 2 dias, né, entre uma terça e uma quinta, justamente para não correr o risco desse link não ser compartilhado por pessoas de outras cidades, né? Eu tomei esse cuidado para que o link ficasse somente aqui dentro de Botelhos. E eu posso, digamos assim, garantir que esse link não saiu, ou, né, garantir com 90% de chance que esse link não saiu, porque o fluxo de respostas que eu tive bateu com a minha expectativa. Apenas na terça-feira eu tive 220 entrevistados, na quarta-feira 90 e no último dia, que foi na quinta-feira, apenas 2 pessoas. Então a gente teve, né, um número muito alto no primeiro dia, no segundo dia esse número deu uma estagnada e no último dia de pesquisa esse número caiu. Então, como eu atingi o número mínimo de 312 pessoas que eu precisava para que a minha margem de erro fosse de 5%, e que era uma margem de erro que eu queria ter na pesquisa, eu já decidi por fechar esse link justamente para não correr esse risco de que pessoas de outras cidades respondessem esse link, esse questionário, e alterasse de alguma forma o resultado final da pesquisa. Diego, na sua opinião, qual que foi a importância dessa pesquisa aí na cidade de Botelhos? Olha, eu confesso que foi mais importante do que eu achava. Porque no início eu não tinha a intenção de fazer uma pesquisa na dimensão que ela foi. A princípio eu queria ouvir algumas pessoas e fazer um artigo sobre o assunto. Então a ideia era apenas de fazer um artigo, justamente porque eu não tinha essa ideia de que essa noção, essa percepção
de que a pesquisa tomasse um tamanho como ela tomou. Inclusive, né, depois que eu divulguei os números, a assessoria de comunicação da prefeitura me procurou, perguntando se poderia utilizar esses números para divulgar esses números também, porque, de certa forma, ajudaria também nas próximas medidas que fossem adotadas aqui em Botelhos, né? Ajudava um pouquinho no norteamento dessas ações administrativas. Justamente, né, porque a gente vai ter ali uma questão da ilustração das pessoas em relação ao tema, ou seja, a partir dos números obtidos dentro dessa pesquisa, a gente vai saber quantas pessoas que acham que isso foi certo, quantas pessoas acham que isso foi errado, e por aí vai. Então, de certa forma, foi importante, superou a minha expectativa nesse sentido, porque muitas pessoas gostaram do resultado, né? Como eu disse, a minha ideia não era fazer essa divulgação agora, mas principalmente depois que eu deixei o meu telefone de contato no link do questionário, muitas pessoas me procuraram para que eu já fizesse essa divulgação, porque foi algo que chamou bastante interesse da população e que, de alguma forma, pode ajudar aí nas próximas medidas que venham a acontecer aqui em Botelhos. Com certeza. Diego, e aonde que a população pode encontrar esses dados? Foi divulgado em alguma mídia aí de Botelhos, da região? Sim. A primeira postagem aconteceu no meu perfil pessoal do Facebook, Diego de Deus. Eu postei ali, né, deixei para compartilhar, a pessoa poderia fazer, digamos assim, o que quisesse com esses números, poderia, né, utilizar da forma com que elas achassem melhor. Então, eu divulguei no meu Facebook pessoal, na minha conta do Facebook pessoal. Como eu disse, a assessoria de comunicação da prefeitura também me procurou para perguntar se ela poderia divulgar esses números também. Então, a gente pode encontrar esses números no meu perfil pessoal do Facebook, no Facebook, no perfil do Facebook da Prefeitura aqui de Botelhos, né? Prefeitura de Botelhos, o nome da conta do Facebook. A Folha Digital do jornal Folha de Botelhos também divulgou esses números na página dela, inclusive o prefeito Eduardo de Oliveira também postou no perfil pessoal dele. Então, os números estão aí pelo Facebook, espalhados pelas redes sociais, para conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis, não somente aquelas pessoas que participaram da pesquisa, mas também pessoas que se atentem a querer saber um pouquinho mais, a querer ver esses resultados com os próprios olhos, né? Sem dúvidas. E você acha que as medidas que foram tomadas aí em Botelhos, elas foram corretas? Então, eu respondo essa pergunta com a própria, digamos assim, com o próprio resultado que eu tive na minha pesquisa. Porque, assim, 46,9% das pessoas daqui de Botelhos concordam com a maioria, ou concordaram com a maioria das medidas que foram assumidas. 45% concordam com todas. Então tem uma diferença de 2% aí. Nisso a gente tem um empate técnico, já que a minha margem de erro é de 5%. E a diferença entre uma pergunta e outra, né, ficou em 2%. Então, assim, no meu modo de ver, todas as medidas que foram assumidas aqui em Botelhos foram traçadas, foram planejadas pelo Comitê Extraordinário em Combate ao Coronavírus, que foi criado, que inclusive é uma medida de prevenção assumida pela Prefeitura, a criação desse comitê. Então, esse comitê foi sugerindo ideias, foi sugerindo estratégias de contenção ao coronavírus. Então, assim, todas as medidas que foram assumidas seguiram um protocolo. Quer dizer, a maioria das medidas que aconteceram aqui em Botelhos, eu acredito que aconteceram em Andradas, que aconteceram em Poços, que aconteceram em outros lugares do Brasil. Então, existiu um protocolo que foi seguido. A questão que inclusive me apareceu muito ainda no primeiro momento da pesquisa, quando eu estava ouvindo individualmente algumas pessoas ali, né? Essas pessoas concordavam com a maioria das medidas também aplicadas, mas muitas não concordavam da maneira como elas foram conduzidas. Para alguns, por exemplo, o comércio ainda deveria ter sido fechado, né, já que o comércio foi reaberto há pouco tempo. Outros acham que o comércio nem deveria ter sido fechado no primeiro momento, e outros acham que a abertura gradual deveria ter sido feita, já que aqui não houve essa abertura gradual. O decreto, digamos assim, ele visou a abertura de todos os comércios que estavam fechados. Já outros apoiavam medidas mais severas desde o início lá da situação do coronavírus aqui em Botelhos, para de fato a gente não ter,
são medidas mais severas no início para que o número de contaminados, para que o número de suspeitos fosse menor e também um pouco mais controlado. Então, junto com isso, né, se você tem um número de contaminados, um número de infectados e um número de suspeitos um pouco mais controlado, a atividade econômica poderia ter sido retomada um pouco antes. Para alguns, concordam com a fiscalização dos trevos que existia, que ainda existe, mas para muita gente não concordava da maneira como essa fiscalização era feita, porque de certa forma ela era um pouco branda, né? Inclusive isso agora mudou, os trevos estão sendo monitorados durante a noite, desde a semana passada, coisa que o trevo não era fiscalizado durante a noite, até mesmo na semana passada. A partir daí da semana passada, a partir de quarta-feira da semana passada, isso começou a ser implantado. Então a gente percebe que dentro das próprias medidas que foram assumidas, existir uma mudança de rota, por assim dizer, uma mudança na metodologia de praticá-la. Então, assim, para responder à pergunta, eu concordo sim com a maioria das medidas que foram executadas, porque elas foram seguidas diante de um protocolo, diante de sugestões que foram traçadas por um comitê especializado no assunto. Mas, né, também tiveram essas questões, essas mudanças no sentido dessas ações e por conta da maneira que foram conduzidas e realizadas em certo ponto. Diego, eu queria te agradecer por essa entrevista aqui no Jornal da Cidade. Parabéns. Eu que agradeço, Felipe, a oportunidade, agradeço também a Rádio Avinícola pela oportunidade de eu falar um pouquinho desse meu trabalho. E como eu disse também, né, ainda lá no início, a gente poder falar um pouquinho da situação dos municípios aqui da região durante esse combate, durante esses 2 meses, quase 3, de combate ao coronavírus, que não somente a nossa região, mas todo mundo, todo o país está tendo que enfrentar, né? Obrigado, Diego. Nós conversamos com o estudante de jornalismo Diego de Deus, que falou sobre a pesquisa realizada em Botelhos.